Chegamos ao 100º episódio e a melhor forma de comemorá-lo é convosco. Por isso, este episódio é dedicado a responder às perguntas que muitos dos podcast lovers enviaram e que, no fundo, é o lado B desta que vos fala. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? E chegamos ao 100º episódio! 100 episódios do magnífico podcast Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go! Caramba, 100, 3 dígitos, tantos temas, conversas, partilhas, entrevistas, tantas horas aqui passadas naquele que foi o primeiro podcast de finanças pessoais feito em Portugal e para portugueses. E por falar nisso, um beijinho para todos os portugueses que nos ouvem um pouco por todo o mundo e são muitos países mesmo. E já agora, se quiserem ir ao Instagram ou na foto normalmente correspondente ao episódio, partilhem lá de onde é que nos ouvem. Podem também enviar fotos, que eu gosto, e há pessoas que vão enviando fotos para saber de onde é que vocês são, onde é que vocês estão a ouvir, onde é que estão a escutar este podcast e no fundo dar o rosto, não é? Porque eu sou uma pessoa de pessoas e gosto sempre muito de saber quem são as pessoas que estão do outro lado. E 100º episódio, não é? 100º episódio, tanta coisa que poderíamos fazer e resolvemos fazer aquilo que para mim é o que faz mais sentido: comemorar com a comunidade Podcast Lovers. Como sei que muitos estão de férias, fazer uma festa digital, sempre digital, meus amigos, podia ser uma ideia. Mas, apesar de haver aí muita gente danadinha para uma bela de uma ramboia, e as nossas festas, dizer isto, um parênteses, as nossas festas, upa-upa. Olha que na altura, exatamente o aniversário do podcast Money Bar, até tivemos o Éder, que por sinal é ouvinte deste podcast. Já agora, Éder, se me estás a ouvir, um beijinho. E então decidimos, vamos fazer este episódio tão especial com quem nos ouve. E há sempre muitas perguntas que enviam e, como alguns repararam, eu pedi que enviassem perguntas que me gostavam de fazer. Por exemplo, até arranjei aqui esta temática: se tivessem oportunidade, vão beber um café comigo, e se pudessem colocar só uma questão, qual seria? Ora bem, foram centenas de mensagens recebidas e o meu profundo obrigado por todas as mensagens. Mas como foram centenas, não vai dar para responder a todas, não é? Mas uma coisa que eu achei interessante foi que muitas questões eram um bocadinho mais pessoais e eu até achei curioso e pensei, é isso, 100º episódio faz sentido. Daí que o episódio seja o lado B, primeiro porque o meu nome dá para fazer essa brincadeira, não é? O lado Bárbara. E também aqui uma brincadeira com as cassetes. Sim, porque eu sou do tempo das cassetes, não é? Cassetes. E o lado B era o lado menos ouvido, menos falado. E aqui assim será. Por isso, meus amigos, sem mais demoras, e eu vou tentar responder ainda algumas questões, vamos então às perguntas que nos chegaram. Então, começando aqui pelo Paulo Guimarães, que me perguntou: qual foi o principal erro nos primórdios investimentos que fez? Interessante esta questão. O principal erro, e que me custou muito caro aos 22 anos, foi assim muito prático, foi não ter posto um stop loss e fez-me perder tudo. Mas é um bocadinho mais profundo que isso, no sentido em que foi um bom erro, porque foi isso que me levou a tentar saber mais. Ou seja, eu estava nessa altura um bocadinho armada em lobita de Wall Street, achava que ia ser a próxima loba de Wall Street, não é? E andava a fazer uns investimentos nos produtos alavancados e não correu bem. Não correu bem porque quando juntamos ganância com ali um momento de excesso de confiança, porque os primeiros até correram bem, não é? Com baixa literacia financeira, que na altura não era muita e continuamos sempre a aprender, foi um belo de um cocktail, portanto, isso foi um erro que me saiu caro na altura, mas que foi um excelente erro. Não deixa de ser curioso. Mas isso foi
Este foi marcante, porque esse foi o ponto de viragem. Depois a Patrícia pergunta com que idade começou a investir e qual foi o incentivo. Ora bem, o primeiro investimento que eu acabo de fazer é conjunto com o meu pai, e eu tinha 16 anos, que o meu pai investia já em bolsa, fazia uns investimentos em bolsa. Mas pronto, não contando com esse, o meu primeiro investimento faço ali por volta dos 20, 21 anos, e o incentivo foi fazer dinheiro. Foi mesmo, o incentivo era fazer dinheiro. Ainda não estava aqui tão romantizado, não no mau sentido, mas a questão de literacia financeira ou a questão de construir património estava muito mais no curto prazo. E depois deu a geneira, não é? Mas foi por volta 2021. O Bruno Ribeiro pergunta: que conselhos financeiros a Bárbara de sucesso de hoje daria à Bárbara mais pequenina quando começou a investir? Para investir, primeiro de tudo, em conhecimento e na literacia financeira. Era esse o conselho que eu daria e que eu dou, no fundo, e continuo a dar a toda a gente. Mas, sim, era esse o conselho que daria. Depois temos o Bruno Ribeiro, que pergunta como é que a Bárbara faz a gestão do seu tempo para conseguir estar a par de todas as novidades e notícias de todas as empresas onde tem o dinheiro investido. Bruno, como é que eu faço? Para começar, eu tenho uma watchlist. Eu tenho as ações, onde eu tenho os meus investimentos. Eu tenho-as numa watchlist e depois tenho um conjunto de feeds de notícias que eu recebo só sobre aquelas empresas, e normalmente algumas aplicações permitem isso, ou seja, se nós carregamos o portfólio, se nós temos, mesmo que não seja o portfólio real, ou seja, tem aplicações, vocês podem fazer a vossa carteira e depois ele seleciona as notícias automaticamente que estão relacionadas aos vossos ativos. Depois, todos os dias, normalmente, há um conjunto de informações que sigo, seja na Bloomberg, seja na Reuters, seja na CNBC, alguns sites, depois algumas newsletters que eu recebo, mas procuro filtrar, porque realmente eu reconheço que não é fácil. Hoje em dia há um overwhelming de informação, há cada vez mais informação e às vezes é difícil conseguir digerir tudo o que aparece. Portanto, tenho aqui alguns pontos de referência onde vou sempre. Depois tenho alguns grupos de WhatsApp com analistas, com investidores, que tenho o privilégio de serem meus amigos, e onde trocamos muitas impressões e é bom porque quando somos mais do que um olhar para o mercado, há sempre alguém que chama a atenção de alguma coisa. Olha, viste isto, vão ser aqueles dados, mas hoje em dia com muitas aplicações, às vezes confesso que é um bocadinho realmente overwhelming até para mim. Por exemplo, quando vou de férias tendo a desligar, porque senão isto está sempre ali plim, 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 a falar que chegou esta informação, vai ser aquela informação, mas normalmente ponho fecho e abertura dos mercados. O Cláudio Carmona pergunta: qual o momento de vida / motivação que levou Bárbara a adotar esta missão de inspirar os outros para trabalhar as suas finanças e contribuir e partilhar todo o conhecimento sobre a área de finanças pessoais? Cláudio, eu fui descobrindo um bocadinho esta missão along the way, ou seja, houve algumas pessoas que me introduziram e que foram importantes na minha vida para me introduzir a este mundo das finanças pessoais, nomeadamente a minha querida Patrícia Henriques. Um grande beijinho, Patrícia, foi uma das principais pessoas que me introduziu a este mundo. Depois houve também mais duas pessoas, um americano e um espanhol, que são também meus mentores, e que me levaram a querer saber mais sobre isto. Depois, quando eu comecei a escrever sobre isto, ainda como jornalista da área financeira, quando eu comecei a escrever sobre esta área, eu percebi que de alguma forma tinha uma facilidade, a quem lhe chamo um dom, de conseguir explicar o que era complexo de forma simples.
E uma coisa que eu fazia era, tentava sempre entender, primeiro, e que é para depois conseguir explicar. E não era fácil, nunca foi muito fácil, nomeadamente ao nível da informação financeira. Eu lembro-me que os meus principais desafios no início, quando comecei, eram os comunicados. Estou a misturar as palavras. Eram os comunicados, nomeadamente de informação financeira e da CMVM e da SEC. Eram muito complexos de às vezes entender e, portanto, se a pessoa não entender, depois também não consegue explicar. E quando comecei a receber feedback em cartas, é verdade, eu sou de tempo e recebia, não sou assim tão antiga, mas recebia cartas e recebia faxes de alguns leitores a agradecerem, a fazerem perguntas e quando nós sentimos esse feedback e começamos a interessar. E portanto eu fui-me interessando cada vez mais por esta área ao longo do caminho. Não houve assim um clique, mas quando fazemos algo que ajuda a melhorar a vida das outras pessoas, e depois um bocadinho mais tarde, já quando eu comecei a dar formação, sobretudo presencial, e percebemos o impacto e começamos a receber o feedback. Há aqui, agora pensando, estou aqui a pensar, houve ali alguns momentos que foram marcantes. Houve uma vez, há muitos anos, sei lá, uns 13, 14 anos, e aí já tinha de dar uma formação a uma população mais fragilizada e até era algo muito mistura de finanças pessoais com finanças empresariais e era como é que se poderia criar um negócio, ou seja, isto tinha a ver com um projeto que uma Câmara tinha, uma junta de freguesia, bem da verdade, tinha junto com uma comunidade mais problemática e, portanto, convidaram-me para eu ir explicar as finanças pessoais àquelas pessoas. E às vezes quando nós vamos trabalhar em bairros mais carenciados, a comunicação ainda é mais importante. E receber, e fazendo aqui a história curta, receber passado um ano um telefonema, que até chegou via telefonema, a agradecer porque aquela formação tinha impactado de tal forma a vida daquela pessoa que ela tinha aberto um negócio e de repente um talento que tinha para fazer umas coxinhas, que não me esqueço mais, que eram ótimas por sinal, viraram um negócio. E aquilo fez muito lembrar, inclusivamente, a função do microcrédito. Foi algo que eu gostei muito a dizer na faculdade. Fiz um trabalho até de curso na faculdade. A importância que é algumas ações, e neste caso foi o conhecimento que levou a que aquele negócio desse os primeiros passos e, consequentemente, aquela vida daquelas famílias transformaram-se e começaram a sair do limiar da pobreza. Isto é muito gratificante. Perceber que o que nós fazemos chega ao ponto de ajudar a pessoas a saírem da pobreza, dá-nos mais do que motivação para continuarmos. Oi Diogo Coelho. Bárbara, qual o melhor conselho financeiro que já recebeu? O melhor conselho financeiro que eu recebi foi não deixar o dinheiro parado e investi-lo. Foi o melhor conselho financeiro que eu recebi, porque isso acabou por me motivar a aplicar o meu dinheiro. Depois, a Liliana Cardoso. Qual o melhor ativo para investir no longo prazo? Ora bem, aproveitar aqui, obviamente, para dizer que nada do que aqui que eu estou a dizer constitui qualquer recomendação ou aconselhamento financeiro. É a minha partilha pessoal. Ainda por cima são muitas perguntas, estou aqui a ver, pessoais. Qual é o melhor ativo para investir? Aqui essa pergunta é qual é que eu acho. Aqui eu vou resumir assim. Para mim, o ativo que eu mais gosto, vou refazer, Liliana, o que eu mais gosto para investir no longo prazo são ações. Mas isso sou eu, Bárbara. Okay? Depois, a Mónica Cardoso pergunta como deixar para trás a insegurança de não saber o suficiente para avançar. Aumentar o conhecimento e parar de inventar desculpas para avançar, parar de contar historinhas. Às vezes nós estamos sempre a contar historinhas. Tem que combater o seu síndrome do impostor, porque isso vai acabar por sabotá-la a não avançar. O perfeccionismo, que às vezes é uma desculpa de algumas pessoas, eu sou muito perfeccionista, é um excelente sabotador para muitas pessoas, porque como nunca existe a perfeição, elas não vão fazendo.
Só que se nós queremos atingir determinados resultados, nós temos de fazer diferente, não é? Aquela frase que eu digo muitas vezes, da Einstein, que gosto muito, que a insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E se nós queremos resultados diferentes, temos que fazer diferente. Portanto, a única forma é decidir e avançar. É aquela frase, vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Depois, a Sara, vou pôr a da Sara, mas houve muitas destas perguntas. Como posso trabalhar com a Bárbara? E eu vou aproveitar, se me permite, Sara e outras pessoas, e vou dar aqui um conselho, uma opinião, uma visão da minha parte, que é, quando vocês querem trabalhar com alguém, mostrem como é que podem entregar valor. Como é que pode a Sara trabalhar connosco? Mande-nos mais do que o currículo, ou seja, não façam o básico, não é? Não no mau sentido, mas acrescentem valor, ou seja, não sei, manda um e-mail, manda um vídeo a dizer quem é, o que faz, o que é que gostava de fazer e como é que poderia acrescentar valor. Simples, assim. E acreditem que eu no passado consegui inclusivamente entrar em vários projetos fazendo isso. Ousadia. E normalmente pessoas, inclusivamente ousadas e empreendedores, gostam também de pessoas com ousadia. Yes! Depois, aqui, a Sílvia pergunta do que se arrepende. Sílvia, do que é que eu me arrependo? Isto não é conversa, mas há muito poucas coisas das quais eu me arrependo. Porquê? Porque se elas não tivessem acontecido, eu não tinha chegado onde estou agora. Do que eu me arrependo? E eu sou daquelas pessoas, inclusivamente, já fiz este exercício, acredito, Silvia, já fiz este exercício às vezes, até mais num lado pessoal, se eu disse, está-me a lembrar até de umas perguntas que às vezes no Alta Definição Daniela Oliveira faz muito, se disse que gostava disse que a todas as pessoas que gostava delas, perdoa todas as pessoas, e eu faço isso, sou muito de dizer, infelizmente já perdi algumas pessoas muito importantes na minha vida e o que me apazigua foi que eu sempre disse o quanto gostava delas. Sou muito de dizer. Eu digo muito o que sinto. Portanto, eu não me arrependo. Posso agora, para aliviar que isto está aqui a ficar com uma carga, posso dizer o seguinte. E o meu paizinho não está a ouvir. Meu querido paizinho. Mas eu posso-lhe depois mandar até este certo ou dizer para ele ouvir. Não sou eu que me arrependo. O que é? Meu querido pai não investiu uma semana depois que a Google entrou em bolsa porque estava muito traumatizada das .com. E eu dizia-lhe assim, mas pai, mas isto não tem nada a ver. Não é que eu soubesse que a Google ia se transformar no que é hoje, não é? Mas eu na altura estava a fazer mercados financeiros, nomeadamente mercados, e a cobrir muito o mercado norte-americano, e portanto era miúdo e tinha ali muita influência, claro, não é? Dos analistas norte-americanos que ainda por cima estavam a acompanhar, e eu achava, aquilo é que vai ser, pai, aquilo é que vai ser. E o meu pai não investiu nessa altura, até hoje, eu já contei isto a alguns alunos do curso Zero à Liberdade Financeira, até hoje, é piada com o meu pai. Eu todos os dias, não meu pai todos os dias, mas todas as semanas, normalmente digo, então, já viste a cotação da Google? Ele continua, sem ações da Google. Eu já não, né? Que não anda a dormir, senhor. E pronto, quanto muito era, não ter insistido na altura, e pegado ali nos euros e pumba, e ter entrado. Entrei mais tarde, é o que é. Mas, aproveitar aqui também, que é, quando temos os investimentos e transpondo isto já mais para o mundo dos investimentos, não podemos ter este sentimento, senão estamos sempre a cortar os pulsos. Acreditem, estamos sempre a cortar os pulsos. Faço este exercício muito com muitos analistas, amigos e tudo, e gestores de fundos, fazemos muito isso. Ei, não entraste aqui, pronto, e depois andamos ali a comparar, olha para mim, a minha carteira é melhor que a tua, pronto. Mas é uma brincadeira que fazemos, mas não podemos ter estes arrependimentos, senão estamos sempre a cortar pulsos. Olha, lembro-me, por exemplo, numa das turmas, acho que foi na primeira turma, #pandemics, que eu contei a questão do Zoom, porque eu lembro-me que andava das ações da Zoom. Não, isto não é uma recomendação, só estou a contar uma história, ok? Que se passou mesmo.
que havia, lá está, num dos grupos dos meus analistas, falavam muito ainda estou-vos a dizer, em novembro, para aí. Eu no outro dia fui ver a data, acho que era novembro de 2019. E vão ver, eu estou aqui a responder às perguntas, não tenho aqui os dados, não quero estar aí a buscar. Mas, em novembro de 2019, Bárbara, já olhaste para as contas da Zoom, eu não sei o quê, e houve uma altura, e o meu marido, se estivesse aqui, não me deixava mentir, que eu cheguei a dizer assim, fogo, ele deve ter acionista, a pessoa em questão deve ser, não é português, é americano. A pessoa deve ter a ganhar, pá. Estamos todas as semanas a falar da Zoom, que ela sabe da Zoom agora. Meus amigos, veio a pandemia, não é? Então façam esse exercício de ir ver como é que estavam as ações da Zoom em novembro de 2019 e como é que estão agora, não é? E como já estiveram, inclusivamente. E de repente, não passo a vida nisto. Amigos, não dá, é focar naquilo que, na nossa estratégia e continuar. Não podemos andar com arrependimentos, senão deprimimos. O Guilherme Gonçalves pergunta, se tivesses 1000 euros agora para investir, onde é que os investirias? Investia em uma parte em aumentar o meu conhecimento, e posso comprar livros, posso investir em formação, isto seria o que eu faria, não é? O Guilherme está a perguntar. Investir em formação e se não tivesse o meu fundo de emergência, se já tivesse o meu fundo de emergência, ia para o fundo de emergência, que é assim que faz sentido e é o primeiro patamar e é o Walk the Talk. Foi a primeira coisa que eu constituí, foi o primeiro fundo de emergência. Ter o fundo de emergência e se já tivesse o fundo de emergência, poderia começar a investir para o longo prazo em ações. Ou num ETF, possivelmente global. O Carlos Martins, qual o melhor investimento feito por si? Foi em conhecimento, sem sombra de dúvidas. Foi informação. É que esta para mim é de caras. É que nem hesito. Porque sem o conhecimento eu não conseguiria ter atingido o que atingi. E o caminho não foi linear. Houve altos e baixos, mas as recuperações eram sempre mais rápidas. Portanto, sem sombra de dúvidas, conhecimento. Pedro Castro, qual o verdadeiro propósito da minha vida? O verdadeiro propósito é deixar um legado em termos de educação e literacia financeira. É contribuir para que mais pessoas tenham acesso a melhor e mais literacia financeira em Portugal e feita em português. Este é, para mim, o grande propósito e ajudar com esse conhecimento as pessoas a melhorarem as suas vidas. Agora, o Tiago Costa. Quais as 3 coisas que levaram ao teu sucesso? Então, eu aqui diria 3, não é? 3. Poderia dizer 3 Fs. 3 Fs. Foco, fé e força. E porquê foco? Em que sentido? Foco no sentido de saber o que é que queria e exatamente não me desviar do caminho. Portanto, estar focada naquilo que eu quero atingir e o que eu quero fazer. Fé no sentido, além de ser uma pessoa de fé, no sentido de eu acreditei sem ver. E muitas vezes, e os empreendedores também são um bocadinho assim, os empreendedores e pessoas que arriscam fazer diferente ou fora do timing, quando não é mainstream, parecemos os loucos. E torna essa parte da jornada um bocadinho solitária. Mas acreditar sem ver foi claramente um ponto importante. Portanto, ter fé e continuar mesmo quando houve desertos. E força porque também é preciso resiliência e haver também aqui uma constância e uma motivação para continuar exatamente apesar das adversidades. Ou seja, foi não desistir, no fundo, resumir, mas foco, fé e força. A Marta Barbosa pergunta, quando o nosso trabalho já consome a totalidade do tempo, o que fazer para ter um rendimento extra? É priorizar o tempo e eu
já tive um trabalho 9 to 5, quer dizer, não era 9 to 5, era 9 to 9, que eu trabalhava no mínimo 12 horas, mas sempre tive outros trabalhos. Aliás, os outros trabalhos davam-me sempre mais dinheiro do que o meu trabalho full-time. O que para mim era uma motivação. Ou seja, o meu rendimento extra era superior ao meu salário. Isso era uma grande motivação. Houve alturas difíceis, de muito desgaste, e portanto, mesmo assim, se alguém fizer isso, vigiem a vossa saúde, porque foi tough, né? Foi duro, mas foi importante para mim. E é fazer uma avaliação se ainda faz sentido ter aquele trabalho ou não, e é olharem e perceberem onde é que podem encontrar tempo ou como é que podem fazer rendimento extra que não consuma muito tempo, ok? É começar a olhar para as coisas um bocadinho de uma maneira diferente. Depois o Hugo pergunta o que diria à Bárbara com 20 anos de idade para investir ainda mais, para carregar ainda mais nos investimentos, para não se preocupar tanto, para não reagir tão a quente a algumas coisas, não levar as coisas às vezes a peito, que eu com 20 anos era assim, mas agora já não. Mas para continuar a jornada, mantendo sempre a mente aberta e o coração no sítio certo, que eu mantive. Como é que descobriste? Pergunta do Tiago Francisco. Como é que tu descobriste o que realmente te faz feliz? Então, eu poderia dizer que há aqui uma ferramenta, quase que é uma mandala japonesa, que é o Ikigai, que ajuda, pesquisem Ikigai, ou seja, I-K-I-G-A-I. Tenho que pesquisar porque é mais fácil do que eu estar aqui a explicar em som só de voz, mas que é interessante porque é uma mandala que faz aqui uma interseção entre a nossa vocação, missão, a nossa paixão. Portanto, numa primeiro ponto nós temos qual é que é a nossa paixão, ou seja, o que é que nós faríamos mesmo que não ganhássemos dinheiro, portanto é a nossa paixão, e depois junta aqui o que é que eu faço bem, ou seja, com os meus pontos fortes, os meus dons, algo que os outros reconhecem que eu sou especialista, com o terceiro ponto, que é como é que eu posso fazer com que essa profissão esteja alinhada, como é que eu posso ganhar dinheiro, no fundo, com isso, não é? Fazer com que os outros estejam dispostos a pagar, ou como essa profissão está alinhada com os pontos que estava a falar antes. E depois o quarto ponto, que é o que é que o mundo precisa, como é que vou acrescentar valor. E a interseção, depois vocês têm que ver, pesquisem, a interseção entre estas quatro esferas, no centro, o ponto que tem esta interseção toda, é o Ikigai. E eu percebi que eu tinha o meu Ikigai, ou seja, aquilo que reunia as minhas skills com aquilo que eu gostava e que eu faria, mesmo que não fosse paga para fazer. Tinha a vantagem de ter uma profissão em que era pago para fazer algo que eu gostava e que era algo que tinha impacto e valor na sociedade. Portanto, foi fantástico. E isto só se descobre como? Experimentando muitas coisas. Às vezes, nomeadamente alunos da faculdade, e às vezes perguntam-me isso, porque eu acho que a questão há aqui uma grande pressão nos últimos anos, talvez com uma aposta grande no desenvolvimento pessoal, de que as pessoas têm todas que encontrar o propósito, e a pessoa sente-se outsider se não encontrou o seu propósito. E aqui não tem que haver pressão, se a pessoa ainda não encontrou, está tudo bem. Esta metodologia que eu estava aqui a partilhar do Ikigai, que eu usei própria para mim, ajuda-nos, porque uma coisa que eu também uma vez disse também numa turma, que é: não deitem os vossos skills fora. Há pessoas que estão desmotivadas no trabalho, ok? Acontece, ou porque não somos valorizados, ou porque não estamos alinhados com aquele chefe, com aquela empresa, o que foi, mas nós até temos um dom e nós até fazemos aquilo bem. Ok, portanto já temos qualquer coisa. Temos aqui, eu posso estar no sítio errado ou posso dar aqui um twist, mas não mandar
para o lixo o meu dom e as minhas skills. E isto é um ponto muito importante, é como é que eu posso utilizar estas skills no outro lado. Portanto, como é que eu posso juntar o eu fazer muito bem determinada coisa noutra profissão, ou noutra empresa, ou adaptá-la a um outro negócio. Portanto, trazermos as valências e experimentarmos coisas novas. Temos que experimentar. Não há outra forma que eu veja, na minha opinião, de nós conseguirmos encontrar então o que realmente nos faz felizes, é experimentar. E quando encontrarmos coisas que não nos fazem felizes, é tentar mudar quando dá, fazer às vezes um planeamento. Não estou a dizer que agora tudo a despedir-se assim, as coisas fazem-se estruturadas, a não ser que vos esteja a fazer mal. Há uma diferença entre não fazer feliz e o estar-vos a fazer mal. E se estiverem a fazer mal, meus amigos, nada paga a nossa sanidade mental e a nossa saúde. Isso é outra coisa. Mas pronto, vou passar para a próxima pergunta. O Fernando Fernandes, qual será o seu próximo ativo a fazer parte da sua carteira de investimento? Bem, não há nenhum ativo novo que eu queira pôr. Todos os ativos, estou a pensar em ativos e eu penso em classes de ativos. Eu às vezes, não sei se é isso, é que às vezes as pessoas confundem. Classe de ativos é uma coisa, instrumentos financeiros é outra, ok? Classes de ativos. Nós temos ações, obrigações, imobiliário, commodities, cash. Isto são classes de ativos, porque depois há quem confunda, eu tenho ETFs, PPRs, ações e são produtos, ok? É diferente. Portanto, classes de ativos, apesar que a pergunta era ativos, e ativos podem ser mais coisas. Não há assim algum ativo. Ativo para entrar na carteira, muito possivelmente vão ser ações. Mas eu já tenho ações. Depois, aqui... já respondi. A Vera Ribeiro, qual a sua viagem de sonho e porquê? É ir ao Japão. É ir ao Japão. Por vários motivos. Aliás, acabei de vos dar um exemplo de algo que uma metodologia desenvolvida no Japão. Porque eu gosto muito entre o encontro do lado muito moderno, um lado muito Tóquio, com as tradições nipónicas. Porque é um país que eu já estudei muito sobre ele e sobre a cultura e sou muito fascinada pela cultura japonesa. Paula Neves, como é que eu consigo rodear-me das pessoas certas agora que quase não posso sair de casa? Pois isto é um desafio, Paula. Como é que nós conseguimos rodear das pessoas certas? Bom, temos as redes sociais, não é? Podemos pelo menos escolher quem nós vemos, quem nos deixamos influenciar. Portanto, eu aconselho sempre às vezes fazer uma limpeza mesmo dos Instagrams e das redes sociais, seja do LinkedIn, seja Facebook. Às vezes andamos a seguir pessoas que não interessam nada, que não nos aportam valor e que até nos sugam, percebem? São más influências, portanto não vale a pena. Eu sou muito apologista, coração que não vê, coração que não sente, portanto tira da vista. E depois fazer parte de grupos, ou seja, hoje em dia há muitas coisas também no digital, é tentar integrar-se em alguns grupos, é aproveitar aí sim as redes sociais para se aproximar de algumas pessoas e assim que possível, apesar, eu sou muito uma pessoa de pessoas, assim que possível tentar participar em seminários, em workshops, onde seja possível conhecer outras pessoas. Depois a Xana pergunta, Xana Balal, como faz para não perder o foco? Como é que eu faço para não... Eu às vezes, bem de verdade, perco, mas perco por pouco tempo, já tenho isto muito treinado, porque tenho muita noção, muito presente o porquê que me leva a correr, ou seja, o que me leva, o motivo, eu consigo manter o foco porque eu conheço bem o motivo, porque é que eu quero fazer determinada coisa, e o porquê é tão forte que eu fico focada até atingir esse objetivo. Depois, a Liliana Cardoso, uma pergunta, esta vem muito, eu vou responder então, esta vem muito, que é como é que é o meu portfólio. Então, até fui ver como é que estava mais ou menos. Então, o meu portfólio em termos de distribuição estão mais ou menos, hoje deve estar até um bocadinho diferente, tirei ontem à noite, estão mais ou menos 70%, um bocadinho menos, mas quase 70% em ações, ok? Depois tem cerca de 10% em imobiliário, e aqui não conta os imóveis físicos, é só investimento financeiro. 10% em bonds, em obrigações. 5% não chega, é menos, mas é quase 5% em commodities,
ok? E depois tenho à volta de... do resto em cash, quer dizer, tenho ali uns pozinhos de cripto. Mas são uns pozinhos, aquilo nem chega quase a 1%. E o resto tenho um bocadinho, estou com pouco cash, no sentido de, neste momento, para oportunidades. Tenho sempre aqui algum cash disponível para oportunidades. E pronto, é mais ou menos isto. Está mais ou menos. Entretanto, ontem houve uma correção, hoje já deve estar a recuperar. Já me parece estar a recuperar, ainda não havia a abertura do mercado. E pronto, é mais ou menos isto. Depois, aqui o David Antunes. Fiz o primeiro curso que adorei, para quando a continuação? David Antunes! Stay tuned. Obrigado, antes de mais, a todos aqui, os alunos também mandaram mensagens, a todas as pessoas simplesmente diziam-lhe obrigada. E já sabem, mantenham-se, mas atentos. E por isso subscrevam a nossa newsletter, mas sendo aluno já recebe a newsletter. Bom, meus amigos, havia muito mais questões para responder e isto ficaria um podcast enorme. Acima de tudo, quero agradecer por estarem deste lado. Obrigado a todas as pessoas que enviaram perguntas. Obrigado pelas vossas mensagens. De coração, obrigado por estarem desse lado ao longo destes 100 episódios. É mesmo muito gratificante para mim, realmente um incentivo para todas as semanas entregar aqui uns minutos de partilha que preparo com cuidado e com carinho. Sim, há amor aqui, porque eu acredito que o amor colocado naquilo que fazemos é tão poderoso como os juros compostos. E muito obrigada, genuinamente muito obrigada por estarem desse lado. E também por serem agentes de influência e de mudança positivos, que eu sei que muita gente partilha com as famílias e com os amigos, e podem com este episódio também partilhar. E dizer-vos para não se esquecerem então de subscreverem a nossa newsletter, porque vêm novidades. Vou deixar o link na descrição, ou podem ir também ao site do moneyLab.pt. Vou deixar também aqui os links nas redes sociais. Não se esqueçam de se juntarem também ao nosso grupo Telegram e subscreverem o podcast onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go! Honey,